Pode se sentar, em nome de Jesus. Muito obrigado. Nosso pastor Glauber está em São Paulo agora. Ele precisou dar um abraço, ele precisou compartilhar o coração. Passou por um momento difícil. Para quem não sabe, sua mãe faleceu esse fim de semana, uma mulher de Deus. Muitos de nós tivemos o privilégio de receber ela aqui da igreja, abraçar ela, ver o sorriso dela, uma grande mulher de Deus. Mas temos confiança que ela está com Jesus agora. Amém? Todo sofrimento físico, da idade, da doença, da corrupção desse mundo, cessou. E agora ela está livre, está solta, está completa da plenitude que Deus criou ela para ser. Amém? Então vamos ficar com o nosso coração, com o nosso pastor, que Deus fortalece ele, que Deus conforta ele, e em breve vai estar aqui conosco. Amém? Vamos continuar nosso estudo, vamos continuar nossos perfis espirituais, nosso propósito que iniciou. Os obreiros estão distribuindo agora. E hoje vamos falar sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, muitos sabem, foi o apóstolo. Não é? Ele era um apóstolo que traiu Jesus. E sempre, vendo a história de Judas, sempre algo nunca sentiu certo, né? Eu penso entender como é a sabedoria humana, como é a visão natural. Se Jesus sabia que todas as coisas, sabia que esse cara não presta, por que deixou ele ficar do meio dele? Não é? Isso é algo que eu sempre lutei da minha mocidade. Mas, antes de eu entender que Deus tem um propósito das coisas dele, e Deus abre a mão para todos, entende? O convite é para todos, e vem as ovelhas, às vezes vêm os bodes, e às vezes vêm umas ovelhas que viram bodes. Então, é importante nós estudar e reconhecer o Judas, não é? Não só o apóstolo que traiu Jesus, mas quem era ele? Por que isso aconteceu? Foi de repente? Só foi lá do jardim de Getsemane que ele traiu Jesus e era bom antes disso? Ou foi um desvio gradual? Começou bem, mas terminou ruim. E por quê? Isso vai nos dá sabedoria, entendimento para duas coisas. Primeiro, reconhecer os atributos e características de Judas Iscariotes. E quando nós olhamos para o espelho, quando nós avaliamos nossa caminhada com Deus, que é algo que nós sempre deveríamos estar fazendo, ver se nós estamos começando a se comportar um pouco como Judas. Aí, Deus vai tocar no nosso coração e para a gente voltar para o caminho certo. Amém? E outra coisa, para ver em nosso redor. Entende? Nós não estamos agora dando uma palestra sobre Pôncio Pilatos. Nós não estamos fazendo uma palestra sobre Caifás, o sumo sacerdote fariseu. Não. Judas Iscariote andava com Jesus. Judas Iscariote era um apóstolo, ele foi chamado, ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu as pregações de Jesus. Olhando para dentro, você via os 12, entende? Por fora, você via ele falando, repetindo as pregações de Jesus. Talvez as pessoas viram ele até curar os enfermos e expulsar os demônios. Entende? Ele tinha fruto, aparência de bom fruto,
Mas, às vezes, você pega um fruto, você dá uma mordida e tem uma minhoca dentro. Quem já aconteceu isso? Que decepção. Então, nós precisamos nos ficar muito ciente disso, porque Judas Iscariote não é a prostituta. Judas Iscariote não é o ladrão. Judas Iscariote não é o homem lá da rua, o bêbado, o drogado. Não. Ele é o irmão dentro da igreja. Ele é o irmão dentro da sua casa. Às vezes, ele é o irmão que dorme na sua mesma cama. Então, vamos começar nosso estudo, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, começando no versículo 14. Mateus capítulo 26, começando no versículo 14, vamos ler 14 e 16. Todos acharam? Amém. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter como os príncipes dos sacerdotes e disse: que queres dar? E eu vou lhe entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Amém? 30 moedas. Isso era o valor do Messias. Isso era o valor do mestre dele, do pastor dele. Judas Iscariotes dedicou meses, se não anos, da vida dele seguindo esse homem. Ele abandonou sua família, ele abandonou sua empresa, ele largou mão de tudo para seguir Jesus Cristo. Ele era um verdadeiro discípulo. Como assim, pastor, aquele discípulo? Porque ele era um estudante. Um discípulo é uma pessoa que estuda, um discípulo é uma pessoa que imita e pratica. Ele era um estudante, um discípulo de Jesus. Ele era um apóstolo, mais pegado. Mas tinha algo errado com ele. Ele estava agindo da carne. Ele nunca converteu o seu coração. Nunca teve aquele entregue 100%. Nós sabemos que Judas Iscariote, ele cuidava do dinheiro, não é? Ele tipo o tesoureiro do ministério de Jesus. Tinha as pessoas que suportavam Jesus, dava doações para carregar o ministério. Não é? Muitas pessoas não percebem isso, pensam que Jesus estava andando e multiplicando peixe de nada, toda vez que tinha uma refeição. Não, não era isso não. Né? Eles tinham necessidades e, a maioria das vezes, essas necessidades foram cumpridas por modos naturais. Eles tinham dinheiro, compravam comida, compravam outras coisas. Então, esse dinheiro também não vinha do céu. Né? Só temos uma vez que Jesus deu uma palavra, mandou Pedro pescar e teve uma moeda dentro do peixe. Né? É a única vez que a gente viu ele manifestar dinheiro. As outras vezes, tudo foi doações do coração do povo. Amém? Lembra disso? Mas, voltando a Judas Iscariote, ele tinha esse cargo dentro do ministério, e ele tinha essa habilidade. Não é? Ele tinha habilidade natural. Não sabemos qual era o passado dele, mas Jesus deu confiança para ele a fazer esse cargo. Ele tinha esse dom. Mas, infelizmente, esse dom, não sabemos porquê, trouxe uma brecha da vida dele. Trouxe uma brecha do coração dele. Não é? Eu já participei várias vezes do ministério de louvor, conheço muitos levitas, não é?
E muitas pessoas têm grandes talentos, grandes habilidades. Eu conheço pessoas que grandes músicos, e foi criado em um lar evangélico, mas por causa do talento deles, foi do meio de outras pessoas e foi corrompidos, não é? Foi viver a vida de roqueiro e outras coisas, e infelizmente, aquele dom que Deus deu para glorificar a Deus, eles não conseguiu administrar e foi a perdição dele. Em semelhante, isso aconteceu com Judas Iscariotes. Não, ele tinha esse talento, ele tinha esse dom, mas em vez de usar para abençoar, ele se sentiu, eu estou fazendo esse trabalho, eu tenho esse dinheiro todo, onde está a minha porção? Onde está o meu reconhecimento? Não é? Ele via João e Pedro sendo mais próximos, não é? Eles eram sempre pescadores, e Judas tinha esse receio dentro do coração. A palavra de Deus diz que ele começou a roubar do dinheiro, não é? A pessoa dava 10, era 9 para Jesus, 1 para Judas. O que ele ia fazer com esse dinheiro? Não sabemos, não é? Não temos esses detalhes, mas sabemos que esse dinheiro foi desviado por seu próprio interesse. Então, isso é uma coisa que nós precisamos estar alerta. Não é? Que se você tem um dom espiritual, que Deus que deu uma habilidade, que você está utilizando, está fazendo a obra de Deus, não deixa isso ser uma pedra de tropeço da sua vida. Que você canta bem, canta para Deus. Não é? Você toca bem, toca para Deus. Você fala bem, fala para Deus. Mas não deixa isso virar um ídolo da sua própria vida. Algo que, em vez de trazer você mais próximo, te afasta. Por causa de quê? Por causa do orgulho, da soberba e o sentimento que você merece mais. Sabe, eu já vi tantos... Desculpa, vou falar sobre os levitas, porque eles são fáceis. Mas querem ser a estrela, quer ser o principal, quer ser o líder do louvores, entende? Não está satisfeito sendo o back, não está satisfeito sendo lá, né? Tem pessoas que eu já ouvi reclamar que, como está fazendo a gravação, não pega meu rosto o suficiente, eu não estou aparecendo suficiente do live. Pensa nisso. Deus pôs você do altar para a sua face aparecer do YouTube, o Facebook, isso que dá satisfação, se isso que dá problema do coração, não é? Isso vai começar a tropeçar. Eu conheço pessoas que já foram líderes de ministérios e ficam aborrecidos porque a foto deles não sai do telão. Fácil. Pouquinha coisa. Isso é 30 moedas. Isso é 30 moedas. Pessoa nega Jesus, trai o seu pastor por 30 moedas. Nega Jesus, trai o seu rebanho porque não está aparecendo do telão. Nega Jesus, trai o seu rebanho porque não está aparecendo o suficiente do YouTube. Meu microfone não está alto demais. Fulano de tal do lado está mais alto. Outra pessoa sempre é o líder dos jovens, porque eu não posso ter oportunidade. Coisinhas assim, que ninguém sabe. Ninguém sabe, só Deus sabe. E a pessoa que tem essa mágoa do coração. E no fim do mundo, qual a diferença isso vai fazer? Nada. O que 30 moedas ia fazer para Judas Iscariotes? Nada. Comprou um campo que foi enterrado lá. Então, cuidado. Cuidado. Olhe no seu coração. Se Deus te deu um ministério, que Deus te deu um talento para exortar as pessoas, para fazer uma oração, para fazer qualquer coisa, aleluia, usa para glorificar a Deus. Mas não fica
com esse receio, esse sentimento que eu mereço mais. Porque aí você não está fazendo mais para Deus. Você está querendo brilhar. E é o mesmo espírito de Satanás que queria tirar o lugar de Deus. Amém? Então, vamos voltar agora para nosso estudo e vamos para João capítulo 12. João capítulo 12, versículos 4 e 6. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este ungento por 300 dinheiros? E não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Todos nós temos nossas opiniões, amém? E nenhuma pessoa é 100% certo. Né? Se fosse assim, a vida ia ser diferente. Né? Eu amo o missionário é um homem de Deus, ele unge, ele não é 100% certo. Né? Eu amo o pastor Glauber, é um homem de Deus, 100% certo. Pergunta minha esposa, talvez eu sou certo 30% do tempo, né? Mas, por que eu estou falando isso? Não tem nada errado você ter uma opinião. Nós vemos o mundo diferente. Mas qual é a motivação do seu coração? Né? A gente vê aqui que Judas, ele viu uma obra sendo ministério e ele pensou, fazer isso é gastar tempo, é gastar recursos. Nós podemos fazer esse dinheiro e ajudar os pobres, podemos dar alimentação para o pobre, isso ia render muito mais, estamos investindo no lugar errado. Mas, olhando isso pelos olhos da carne, talvez ele estava certo. Talvez ele estava certo. Não é? Era um gasto pegar esse óleo e só se cobrir para uma pessoa, em vez poderia vender e dar alimento e abençoar muitas pessoas mais. Usando a lógica humana, ele pode estar até certo. Mas a palavra de Deus diz que ele não tinha interesse dos pobres. A motivação dele não era abençoar outras pessoas. Ele queria esse dinheiro porque ele já estava tirando do seu próprio interesse. Entende? Então é muito importante, quando surge uma ideia da nossa cabeça, como surge um coração, para nós parar e meditar. De onde está vindo essa ideia? De onde está vindo esse sentimento? É de Deus mesmo? Só porque faz sentido da nossa mente? Só porque faz sentido da nossa carne? O que a palavra de Deus está falando? Qual é a motivação? E, infelizmente, muitas pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas não fazem isso. Só começa a falar, eu penso isso. E as pessoas não aceitam, aí fica com raiva. A pessoa não aceitou, eu não estou sendo me ouvido, eu tenho valor, porque a pessoa está em liderança, essa ideia não é boa, blá, 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 blá. E por quê? É por causa da ideia, da situação, ou é aquele espírito de mágoa? Aquele espírito que eu deveria ser o líder agora? Aquele espírito que eu deveria estar à frente? Eu que deveria estar aparecendo? E, infelizmente, é pouca coisa. Pessoas pensam que o mundo é só essas quatro paredes. Ou o mundo é só o que acontece lá do trabalho. Ou o mundo é só o que acontece em casa. Não é? Eles completamente largam o espírito e andam buscando esse caminho que não dá em nada. É vaidade. Vaidade. Né?
Daqui 50 anos, ninguém vai saber que foi o líder de louvor dessa igreja. Daqui 50 anos, ninguém vai saber que era o pastor da recepção. Ninguém vai saber, só Deus. E qual é o valor dessas coisas? Qual é a visão? Esses 300 diários que os pobres, eles iam dar, ia ser consumido, e depois o quê? Ia precisar mais. Mas o sentimento de Judas, esse sentimento de querer pegar mais para sua vantagem, isso, infelizmente, foi eterno. Isso levou ele para a perdição. Isso levou ele para trair o seu próprio mestre, Jesus, o homem que ele viu fazer milagres, o homem que ele viu curar os enfermos, o homem que ele ouviu falar as palavras. Então, precisamos ter esse entendimento de onde está vindo essa motivação. Não é? É mesmo uma ideia que Deus põe no meu coração para o bem do ministério, o bem da igreja, é uma coisa carnal que eu quero por mim mesmo. Amém? Continuando. Vamos para João capítulo 13, versículo 2. João capítulo 13, versículo 2. E, acabada da ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, o desvio começou, o pecado começou bem antes do jardim de Getsemane. Começou do coração de Judas. Não é? Ele deixou esse fermento crescer. Ele deixou essa doença, essa bactéria espalhar do corpo dele, do interior dele todo, até o momento que ele decidiu trair o seu próprio mestre. O homem que ele tinha largado tudo, ele tinha feito tudo. Mas por quê? Porque ele não se entregou 100%. Então precisamos ter cuidado. Que me dareis? Em Mateus 26, versículo 15. Ele estava buscando algo em retorno, não é? Já que esse Jesus não me dá minha posição, já que esse Jesus não me dá meu reconhecimento, deixa ele. Eu vou pegar em cima dele. Ele traiu. Ele queria algo que trocou Jesus. E por isso veio esse sentimento. E ele traiu Jesus. Foi lá em Getsemane e deu um beijo. E o resto é história. Depois vamos ver aqui em Mateus 27. Vamos para Mateus 27. Mateus 27, versículo 3 a 5. Amém? Mateus 27, versículo 3 a 5. Então Judas, o que traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Amém? Judas reconheceu que ele fez erro. Ele reconheceu que ele tinha traído um homem inocente. Ele reconheceu que ele tinha traído a ovelha de Deus. Mas ele não se arrependeu do seu coração.
esses três anos seguindo Jesus, ele não aprendeu a graça, ele não aprendeu a salvação. Ele só sentiu esse culpado, esse peso, e não sabia como tratar. Ele foi, veio, conversou lá com os sacerdotes, o povo que ele tinha confiado fazendo essa coisa, e eles ignoraram ele. E ele decidiu tomar sua própria vida. Por quê? Porque ele não conseguia viver com esse culpado, esse peso que ele fez. E, infelizmente, às vezes acontece isso com as pessoas. Não é? Eles confiam, vai se meter um grupo, uma panelinha, depois as coisas dão errado, e onde estão os amigos? Onde estão as amizades que estavam seguindo ele? Eles viram a costa e deixam aquela pessoa sozinha, com esse sentimento de culpa. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos lembrar que Jesus tem misericórdia. Amém? Sempre há oportunidade, sempre há esperança. Até o último momento que nós temos ar do pulmão, podemos ser igual aquele ladrão da cruz. Sempre precisamos voltar a Jesus. Porque temos a oportunidade, não precisamos ser igual Judas. Jesus está sempre com os braços abertos para nos receber. Ele não quer que nenhum de nós padeça. Amém? Então, por isso é importante. Não importa o que você já fez na sua vida. Não importa a situação. Sempre tem a oportunidade para parar, virar e se arrepender. E Jesus vai sempre estar com os braços abertos para te receber. Amém? Continuando. Alerta espiritual. O espírito de Judas pode estar ativo mesmo dentro da igreja. Pessoas que parecem piedosas, mas priorizam interesses pessoais e resistem à entrega total a Jesus. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. E a palavra de Deus diz: cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Cada um tem seu próprio desejo. Cada um tem seu próprio vício. Não é? O que atrai um não atrai o outro. Não é? Por isso que a gente não pode ficar pensando, o pecado de fulano de tal é pior do que o meu pecado. Não é? Só é gosto diferente. Não é? Tem pessoas que gostam de beber Brahma, tem pessoas que gostam de beber Antártica. Entende? É gosto diferente, mas cada um é atraído pelo seu próprio pecado. E quando Satanás age nessa brecha, precisamos ter alerta. Não é? Porque Satanás não vai mandar o drogado para a sua casa, bater a sua porta. Cristão, você quer droga? Ou vai mandar a prostituta à sua porta? Você quer adultério? Não. Vai começar do coração. Vai começar aquele desejo, aquele ego, aquela soberba. Não é? Vai tentar desviar até aqui dentro da igreja. Aí você vira igual Judas Iscariotes. Você anda com Jesus, por fora você tem a aparência de espiritualidade, talvez tenha até frutos, mas por dentro tem uma minhoca. E com o tempo, aquilo vai apodrecer e completamente estragar o fruto. Então, aqui umas alertas. Você tem amado mais o que Jesus pode dar do que o próprio Jesus? Tem criticado expressões sinceras de adoração? Está vivendo arrependimento genuíno ou apenas remorso? Jesus quer transformar o seu coração, e não apenas sua aparência. É tempo de abandonar o espírito de Judas e abraçar a verdade do Evangelho com arrependimento. Amém? Judas conheceu a verdade, mas não recebeu. Que nós sejamos encontrados fiéis e não apenas próximos, mas verdadeiramente rendidos a Cristo. Amém? Vou chamar agora o pastor Messias.
E vamos fazer um clamor aqui, nesse altar. E Deus vai agir. Amém? Todo espírito de Judas, e além disso, todo pecado, vamos deixar para trás. Eu estou falando do pecado do coração, o pecado da mente. Eu sei que todo mundo aqui é gente boa, eu sei que aqui não tem ladrão, aqui não tem adultério, mas nós estamos nos rendendo 100% a Deus. Estamos vivendo do Espírito, os frutos de Deus, ou ainda tem espírito de inveja, espírito de maldade, espírito de vingança. Deus quer te curar, te salvar com a plenitude do Espírito Santo, para você ter aquela alegria e não dar outras coisas. Então vamos orar, vamos todos levantar agora. É tempo de orar, é tempo de batalha. Tem um espírito de temor correndo das ruas agora, e não vamos dar ouvido a isso. Vamos ficar firmes da promessa de Deus. Amém? Coloque-se de pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Feche os seus olhos. Comece a chamar aquele que é a resposta para o nosso coração. Temos vivido tempos tão difíceis, tempos tão tribulosos, mas o Senhor é aquele que nos guarda. Como nós estávamos orando aqui na sexta-feira, nós queremos invocar o Espírito de Jesus em nossas vidas. Nós devemos abrir o nosso coração e deixar que o Teu Espírito entre em nossas vidas. Há um tempo difícil para todos nós, mas nós sabemos, igreja, que aquele que venceu nunca vai nos desamparar. Por isso, levante as tuas mãos e comece a chamar a Ele, que é socorro bem presente. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua face nesta manhã e clamamos e buscamos a Ti, ó Deus, porque sabemos que Tu és a resposta para cada um de nós. Sabemos, ó Deus, se nós batermos esta porta que é o Senhor, ela abrir-se-vos-á para nós. Pai, nós não devemos, meu Deus, levar pelos olhos das circunstâncias, nem, meu Deus, fazer trocadilhos, meu Deus, por causa das coisas e dos intempéries da vida. Mas é diante da Tua face, ó Deus, que eu quero apresentar cada um nesta manhã. Cada família aqui representada, meu Deus, que está presente, que está nos Estados Unidos da América, no Brasil, ou em qualquer outro lugar, porque não há distância, meu Pai, na amplitude espiritual. Deus, nós queremos invocar o Teu nome nesta manhã e saber, ó Deus, que nesse tempo Tu, ó Deus, Tu és, meu Deus, o refrigério em nossas vidas. Tu és aquele, ó Pai, que é o bálsamo de Gileade, que pode curar todas as coisas. E se há, meu Deus, pessoas ansiosas, temerosas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja tocado, Deus, das plantas dos pés até o último fio de cabelo. Seja tocado nesta manhã. Deixe que o Espírito Santo de Deus comece a passar em tua vida. Conecte o teu pensamento. Conecte os seus pensamentos, eleve os teus olhos para aquele que pode ser resposta em tua vida. Se você está triste, Ele é alegria. Se você está passando um tempo de amargura, Ele é a rosa de Sharon que pode perfumar a tua vida. Abra os teus lábios, igreja, e comece a clamar. Abre os teus lábios e comece a invocar